gente! Espero que vocês estejam bem. O exercício que a gente vai resolver hoje é, mais uma vez, da FAMEMA de 2020, quando ela ainda era feita pelo VUNESP. Então, mais uma vez, é um exercício estilo VUNESP, que é o que eu mais gosto, né? Como vocês já perceberam. Eu prometo que eu vou trazer exercícios diferentes logo logo, tá, gente? Tem uma lista enorme aqui de vídeos pra gravar, só tá faltando tempo e fôlego, né? Eu dei tanta aula hoje que eu já tô sem fôlego, mas eu tô tentando gravar mais vídeos pra não deixar vocês sem vídeos. Toda semana, por enquanto. Então, a questão de hoje, a gente bate o olho, já vê umas palavrinhas assim muito clássicas, umas unidades de medida muito chamativas que fazem a gente perceber que se trata do assunto termo, mais especificamente calor específico, quantidade de calor, mudanças de temperatura e que macete, basicamente, né? Então, a gente olha ali e já tem que vir isso na nossa cabeça. Então, ele fala pra gente considerar que um fogão forneça um fluxo constante de calor e que esse calor seja inteiramente transferido da chama ao que se deseja aquecer. Aí ele fala pra gente que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius e o calor específico de determinado óleo é 0,45 calorias por grau Celsius. Para que 1000 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius, atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é necessário aquecê-la por 5 minutos sobre a chama desse fogão. Se 200 gramas desse óleo for aquecido nesse fogão, no mesmo fogão, durante 1 minuto, a temperatura desse óleo será elevada em aproximadamente, daí ele quer saber quantos graus Celsius a temperatura do óleo vai aumentar. Então percebam que a gente está comparando água com óleo. Então vamos separar as informações que a gente tem de cada um deles, a hora que a gente vai anotar, assim a gente não se confunde, tá bom? Então vou marcar aqui água e aqui óleo. O que a gente sabe sobre a água? A gente sabe o calor específico dela e ele também falou o calor específico do óleo, então já vou marcar o Czinho dos dois. Percebam que ambos estão em calorias por grau Celsius, então a gente vai manter as unidades. Lembra que o calor específico manda em tudo, a gente só obedece as unidades dele. Então, confiram se está tudo combinando na hora que vocês estiverem anotando as informações. Aí ele fala pra gente que tem 1000 gramas de água, então a massa de água é 1000 gramas, a temperatura inicial dela era 20 graus Celsius e a temperatura final 100 graus Celsius. E ele fala que isso durou 5 minutos. Aí 1 minuto tá tudo bem, né? Porque não tinha no Czinho, a gente pode pensar se a gente quer minutos, se a gente quer outra coisa. Mas aí a gente sabe que pro óleo, a gente tinha 1 minuto apenas, então minuto tá combinando com minuto, então eu posso deixar minuto mesmo. Mas a gente tinha uma massa de 200 gramas. E a gente quer saber quanto variou a temperatura desse óleo. Então, a gente quer saber o delta-teta do óleo. Então, a gente vai ter que perceber que existe alguma relação entre a água e o óleo. Qual é a relação? O que tem em comum nessas duas situações? Meu nariz está coçando. O que tem em comum é que ambos foram aquecidos no mesmo fogão. Então, o fluxo de calor, o tanto de calor que era fornecido por tempo, a potência fornecida em ambas as situações é a mesma. Então, a quantidade de calor a cada segundo ou a cada minuto vai ser a mesma para os dois, a potência vai ser a mesma para os dois. Então, se eu montar a equação para um, a potência do outro vai ser a mesma. Então, eu posso usar as informações de um para o outro. Então, a gente vai ter que pensar que a potência tem a ver com a energia por tempo. E nesse caso, ele falou que o calor fornecido vai ser transferido integralmente para o que a gente quer aquecer. Num caso, a água, no outro caso, o óleo. Então, a energia que tem a ver com isso é a quantidade de calor, que é o que macete, porque só está mudando de temperatura e não está mudando de estado. Então, vou escrever tudo isso que eu escrevi. Mesma chama, mesmo fogão, mesmo calor liberado por segundo, mesma potência. Então, eu vou usar a potência de um para poder igualar com a do outro. A potência vai ser a energia dividida por tempo, a energia vai ser o calor, e o calor vai ser o calor que faz mudar de temperatura, que é o que macete. Então, vai ficar que macete dividido pelo tempo, né? Pelo ΔT. Que daí ficou potência. E aí, pra gente não confundir o T da temperatura com o T do tempo, eu vou chamar o da temperatura de θ e o do tempo de T, tá? Assim evitamos confusão. As unidades de medida estão tudo ok, posso deixar minuto combinando com minuto, da água e do óleo, então vamos substituir os valores. A potência aqui vai ser 1000, que é a massa, vezes 1, que é o calor específico. A variação da temperatura da água é final menos inicial, então é 100 menos 20, que vai dar 80. E isso dividido por 5, então vai ficar 1000 vezes 80 dividido por 5, 1000 vezes 1 é 1000. Aí 80 vezes 1000 daria 80.000, dividido por 5. Eu até poderia fazer a conta, mas eu não quero. Eu vou fazer a mesma coisa pro óleo e depois eu combino as coisas, porque é assim que trabalhamos aqui neste canal, fazendo a menor quantidade de contas possível, né, gente? Então, vou substituir os valores do outro.
vai ficar 200 vezes 0,45 vezes o delta teta, que é o que a gente quer saber. O tempo é 1, deixa em minuto, porque aí fica bonitinho, não precisa multiplicar por 60. Se multiplicar por 60, depois você vai cortar, porque as potências são as mesmas, né? Então eu tenho que igualar essas potências. Então, 1000 vezes 80 dividido por 5 tem que ser igual a 200 vezes 0,45 vezes delta teta dividido por 1. E aí a gente fica com uma única incógnita, que é o delta teta, que é o que a gente quer saber. E agora é só fazer a conta, né? Porque a única letra que sobrou foi o delta teta. Aí, por onde você vai fazer a conta, você pode ver aí o que você acha mais bonitinho. Eu não lembro por onde eu fiz, então vamos ver o que eu fiz. Ah, eu passei o 5 pro lado de lá multiplicando. Ah, entendi o que eu fiz. Então eu fiz 80 vezes 1000, que deu 80 mil. Em vez de dividir por 5, eu passei o 5 pro lado de lá multiplicando. Porque daí eu fiz 5 vezes 200. E 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 200 vai dar 1000. E aí vai ficar 1000 vezes 0,45. E aí eu posso cortar os zeros do 1000 com o do 80 mil. Então vai ficar só 80 do lado de lá e 0,45 do lado de cá. Que eu vou passar dividindo, porque tava multiplicando delta teta. E a conta que a gente tem que fazer é 80 dividido por 0,45. E faz tempo que eu montei o slide. Eu tô me surpreendendo com a minha própria resolução dessa conta, que cada vez eu invento uma conta diferente pra fazer, uma ordem diferente pra fazer a conta dentro do permitido, né, gente? Obviamente eu não vou fazer uma conta que não é permitida. Mas eu fiz a conta direto, tá? Só esperando qual conta eu ia fazer agora. Isso, se a gente fizer a conta, se a gente fizer a divisão, tem que igualar as casas decimais, né? Então ficaria 80,00, então ficaria 8.000 dividido por 45. E aí pode fazer a divisão ou pode simplificar e depois fazer a divisão. Vocês escolhem o caminho que vocês querem. Se tiverem dúvida na divisão, é só deixar nos comentários, eu ajudo vocês a fazer a divisão. Eu sei, gente, que durante esse tempo, principalmente que vocês estiveram em casa estudando por causa da pandemia, muita gente ficou levemente viciada em usar calculadora e esqueceu como faz principalmente divisão com vírgula. Então, se vocês estiverem com dificuldade nisso, vocês me mandam nos comentários que eu ajudo vocês a fazer divisão com vírgula, tá bom? Tá tudo bem. Ou pesquisa no YouTube como faz divisão com vírgula. Com certeza alguém fez um vídeo sobre isso. Então, essa conta vai dar aproximadamente 177,7, que se a gente arredondar, porque ele quer aproximadamente, o mais próximo disso é 180 graus Celsius. Então, nosso delta teta, a variação da temperatura do óleo, é de aproximadamente 180 graus Celsius, como diz a letra B. E eu vou tentar acabar esse vídeo antes do carro fazendo barulho de chegar aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima!